O terceiro tom é o tom diferentão, vamos dizer assim, né? Porque ele é o único tom. Você vai perceber que todos os tons eles vão para algum lugar. Um sobe, outro desce, tem um que fica na mesma posição, na mesma altura, não muda, não varia. O terceiro tom é o único que muda de direção. Então, como é que a gente chama? A gente chama o terceiro tom de descendente ascendente. Porque, obviamente, ele desce para depois subir. Então vamos colocá-lo aqui. Então, ele é representado dessa forma. Ele começa baixo, mas de novo, não se preocupe tanto com a altura. Eu quero saber se desce, sobe, é isso que importa. Mas vamos lá, só para tecnicamente aqui, ele começa nessa altura, ele vai até o mínimo, ele desce até o mínimo, altura 1, e depois ele sobe quase até o máximo, certo? Então, como que a gente vai representar isso? Então, vai ser mais ou menos assim. Ma, ma, ma. Uma dica, que é uma dica bem diquinha, né? Não tem nada tão importante nem tão interessante assim, mas que a mudança da direção, quando ela desce para começar a subir, você até sente uma coisa aqui no gogó, muda assim, mais ou menos assim, né? Então, quando você faz isso, já está a indicação de que você está mudando a direção. Fica até claro, quando você está querendo explicar uma coisa, usar um tom, se expressar numa palavra que pode confundir com o segundo tom, esse muitas vezes é o que vai esclarecer se você está usando o segundo ou o terceiro tom, né? Então vamos lá. Você pode ver que aqui tem um Vzinho, né? Nesse gráfico. Esse Vzinho é o que justamente vai identificar a ideia de terceiro tom quando nós colocamos graficamente no pinyin. Então o acento do terceiro tom é esse Vzinho, seria o circunflexo ao contrário, o sinal diacrítico, mais especificamente, ele representa o terceiro tom. Então vamos lá, vamos treinar esse terceiro tom, já que ele é tão diferente. Então é mais ou menos assim, ó. Percebe que é uma queda e depois sobe, tudo de uma vez só. Claro, é até importante mencionar que assim, os 4 tons eles têm tempos diferentes. Nós temos tons mais longos e temos tons mais curtos. Definitivamente, o terceiro tom é um dos mais longos junto com o primeiro tom, porque leva mais tempo de você descer e depois subir. É uma coisa assim exaustiva, vamos dizer assim, né? Uma outra dica que eu posso dar para você tentar já começar a fazer o terceiro tom de uma forma mais realista é como se, por exemplo, a gente pega o Ma. Dá a sensação pra gente que é como se o A fosse dobrado, você falasse o A 2 vezes. Então isso é uma noção de como tentar fazer aí o terceiro tom. Como se fosse Ma, 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 e agora você vai juntar para ficar mais natural. Ma, Ma. É como se, por isso que ele é até mais longo, parece que tem 2 As aí no caso, né? Mas é só uma perspectiva para você entender. É claro que para ficar mais realista, a gente tem que caprichar mais e não pensar tanto nesse truque, né? E tentar nos ater aqui exatamente como a sílaba é. Então, ma. Então esse é o terceiro tom, é o único que muda de direção. Ele está indo para uma direção, depois ele muda. Ele desce e depois ele sobe.